O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos aqui hoje, nesta comunidade, que tem como padroeiro Nossa Senhora da Assunção e o nosso querido Santo Oscar Romero, nosso padroeiro. É bom que todas as pessoas aqui ir conhecendo devagarzinho quem foi esse santo, Dom Santo Oscar Romero, que, como disse aqui a nossa leitura no final, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Essa é a vida de Dom Oscar, de Santo Oscar Romero. Não é o momento de a gente aprofundar muito sobre isso, mas se encalha bem na nossa leitura dentro desta comunidade. Santo Oscar Romero, rogai por nós. Então hoje também é um dia especial aqui na comunidade, porque nós estamos recebendo os adolescentes, já são grandes, e adultos que vão integrar completamente na nossa comunidade através da Eucaristia. Nós recebemos o primeiro sacramento, que é o sacramento da entrada, que é chamado sacramento do batismo, onde a gente se torna membro da comunidade. Mas tem uma caminhada
desde a criança para crescer e tem passos para seguir, e esse é o passo fundamental desses adolescentes que optaram realmente dar continuidade na comunidade e integrar completamente a comunidade com a Santa Eucaristia. Uma das coisas muito importantes que eu vou falar, por ter tanta gente aqui hoje, os pais, padrinhos e os próprios adolescentes e crianças, nós estamos celebrando o mês da Bíblia. Trouxemos a Bíblia aqui. De toda a Sagrada Escritura, diz o nosso documento do Concílio Vaticano II, ele diz assim: de todos os livros que nós temos na Sagrada Escritura, seja do Antigo, seja o resto do Novo Testamento, tem 4 que são os mais importantes, os imprescindíveis, os fundamentais para a vida do cristão. Cristão é aquele que quer seguir a Cristo, e nós conhecemos a Cristo através do Evangelho contado para nós nos 4 evangelhos. Essa é uma coisa que precisa guardar para a vida inteira. De toda a Sagrada Escritura que está aí, tantos livros que tem, o principal é o Evangelho. E é por isso que no Evangelho aqui, ele é lido de pé. Por isso que o Evangelho em festas especiais, principais, que é feita na catedral com o bispo, ele é trazido o evangeliário em procissão, o evangeliário em procissão. Por isso que ele é incensado em festas principais, porque ele é o fundamento da nossa fé. São 2 coisas que a Igreja ensina no número 18 de um documento importante chamado Dei Verbum. No 18, quando ela diz: o mais importante de toda a Sagrada Escritura são os 4 evangelhos. E sobre o Evangelho, portanto, sobre Jesus Cristo, que é alicerçada a nossa fé. Ele diz: o Evangelho é o fundamento da nossa fé. Isso estou dizendo especialmente hoje por causa desse grupo que se preparou para se integrar completamente na comunidade, agora não apenas como membro a partir do batismo, mas como membro pleno ao receber a Santa Eucaristia, quer dizer, ao receber Jesus. Aqui nesse momento é para a gente pregar e anunciar o Evangelho, principalmente. A primeira leitura sempre é colocada para nós para ajudar no passado o que foi dito. Como diz aqui a nossa primeira leitura de hoje, é a leitura que é lida também no Domingo de Ramos, é a mesma leitura. O Senhor abriu os meus ouvidos. Ouvir. Hoje precisamos ouvir especialmente o Santo Evangelho. As outras leituras do Antigo Testamento foram uma preparação que nos levaram a conhecer na plenitude dos tempos, como diz posteriormente Paulo, conhecer a única e definitiva palavra de Deus que se encarnou e se tornou humano, Jesus Cristo. Pregado agora na palavra, recebido daqui a pouco na Eucaristia. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo Cristo que é pregado, apresentado, para a gente conhecer e aprender, e depois recebemos Ele na Santa Eucaristia para poder nos sustentar na nossa caminhada e viver o ensinamento, o projeto de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que somos chamados de cristãos, quer dizer, seguidores agora de Jesus Cristo. Na leitura do Santo Evangelho que a Igreja nos apresenta, ela está nos apresentando textos do Evangelho de Marcos, ela vai pulando vários textos que às vezes atrapalham a sequência, mas quem quer aprofundar e conhecer bem Jesus precisa ler o Evangelho direto da Sagrada Escritura. Estão lá 4 livros perdidos entre
70 e tantos livros, são 4 livros perdidos que tem gente que não consegue localizar. São eles os mais importantes, os 4 evangelhos. E de hoje a igreja do Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando durante esse ano todo na liturgia, e vamos até o 34º domingo do tempo comum com a festa de Cristo Rei, a igreja escolheu hoje um texto fundamental, aonde Jesus, ele leva os seus discípulos bem longe do centro, bem lá na periferia, em Cesareia de Filipe, aonde ele vai pedir uma avaliação. Será que o povo está percebendo quem sou eu? A pergunta que faz. O que dizem, povo, sobre mim? E vocês, o que dizem sobre mim? São a mesma pergunta, só que o povo não tem condição de conhecer quem é Jesus, porque o povo não acompanhou Jesus passo a passo. O povo recebeu Jesus na sua vila, quando ele foi lá e curou o cego, o coxo. Depois Jesus muda para outra vila, e lá o povo novo conheceu Jesus a partir de outro ensinamento que ele fez e de outro gesto, redimindo a vida da pessoa. Portanto, o povo não tem conhecimento das obras, dos gestos que Jesus Cristo fez. E é por isso que eles não vão conseguir acertar quem é Jesus. E aí eles comparam ele, deve ser João Batista, diz o povo. Herodes já tinha dito isso. Esse Jesus é João Batista que eu matei, ele ressuscitou. E o povo dizia isso. Ou então dizia Jesus é um outro profeta principalmente do Antigo Testamento, Elias, que também ajudou o povo. E eles viram Jesus ajudando o povo, curando o cego, o coxo. Agora, quem conheceu tudo que Jesus Cristo fez e ensinou, foram os discípulos. Que no capítulo 3 de Marcos, ele escolhe entre os discípulos 12, chama eles os 12. Os primeiros 4 discípulos, ele chamou antes de começar a sua missão. E o primeiro gesto que ele fez lá na sinagoga, ensinando com autoridade e expulsando um espírito mau de uma pessoa, foram os 4 primeiros discípulos que viram isso. Um deles é Pedro e seu irmão André. E os 2 filhos de Zebedeu, os primeiros 4, que acompanharam Jesus passo a passo, viram as atitudes de Jesus, viram o que Jesus fez, ouviram o que Jesus ensinou. E é por isso que agora, quando ele pergunta, e vocês que caminharam comigo esse tempo todo, que viram eu curar o cego, o coxo, o manco, que viram eu dando atenção a quem? Dando atenção a quem mais precisa. Vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, lembrando também aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento, que eles conheciam, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, Pedro ele vai sair com uma declaração, que é a certa declaração. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és aquele que tinha sido prometido que viria salvar o seu povo. Só que a ideia de Messias que o povo tinha e a ideia de Messias que os apóstolos tinham na cabeça não é essa ideia de Messias que Jesus Cristo vai mostrando e se revelando aos poucos, tanto aos apóstolos como ao povo. A ideia de Messias que eles tinham é que Jesus, o Messias, vai ser um grande poderoso, que vai receber a força extraordinária que vem do céu, de Deus, com os anjos, com a sua armada toda, para expulsar os romanos. E aí esse Messias que eles imaginavam vai sentar no trono, protegido por Deus, e vai eliminar todos os inimigos, e eles passam a ser como era no tempo de Davi e de Salomão, onde eles reinavam no mundo todo daquele tempo. Matando todos os inimigos, expulsando a todos que não concordavam com ele, e fazendo o reino de Israel. Só desse povo. Não é esse o messianismo que Jesus Cristo trouxe.
Custou muito para Jesus ensinar aos discípulos, e agora, de agora em diante, Jesus vai tentar mostrar que as atitudes deles, de querer ser grandes, poderosos, não é desse jeito que Jesus veio para salvar o seu povo. E aí Jesus ele vai dizer, pois é, Pedro falou, tu és o Messias. E aí Jesus vai dizer, pois é, Messias verdadeiro é aquele que ajuda o seu povo, aquele que está no meio deles, aquele que quando a pessoa está com sede dá de beber, aquele que quando está com fome dá de comer, aquele que quando dói ajuda a curar. Todas as pessoas que ajudam os outros a crescer, a superar as suas dificuldades, a aprender, todos esses estão participando do messianismo verdadeiro de Jesus Cristo. Jesus Cristo que se faz presente em tanta gente no mundo, todas as pessoas de boa vontade, de querer ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida onde tem a fraternidade e a justiça, que lutam contra as injustiças, as maldades. Isso é Jesus, isso é o Messias. E quem no mundo faz esse trabalho está participando exatamente do messianismo de Jesus. Aliás, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para participar desse messianismo de Jesus, de ser como Jesus. Alguém precisa, eu posso ajudar, estou aí disponível. Alguém está sofrendo e eu vejo o sofrimento e eu posso ajudar, eu vou lá. E Jesus vai dizer, olha, ser Messias, ajudar os outros, tem um custo. A mãe que tem os filhos e o pai, que sabe que tem que alimentar os filhos, né? Traz com grande alegria e quer ter os filhos, ter a família, mas eles sabem que vai ter um custo. Não vai ser oba-oba não. Oba-oba quando nasce, alegria, todo mundo faz festa, faz batismo, tudo. Mas no dia a dia da vida, todos os pais sabem como é difícil criar os filhos. Quanto custa, quantas horas às vezes acordada, ou quantas vezes tem que acordar cedo, ou ficar a noite inteira ao lado do seu filho para ajudá-lo e dar força para ele porque está doente. Quanta dor de cabeça às vezes traz o adolescente, o jovem, que às vezes aparece em casa às 4 horas de madrugada e os pais estão perdidos, né? Não avisou por onde ele anda e não consegue dormir. Isso porque quer o bem. Todas as pessoas que querem o bem se preocupam umas com outras. Jesus vai nos ensinar que se preocupar não apenas com os seus filhos, que é a primeira responsabilidade, mas se preocupar também com outros filhos, outros irmãos, porque a comunhão que vocês estão celebrando hoje, nós estamos celebrando todos hoje, exatamente a comunhão entre as pessoas, não só da família, mas a igreja nos mostra que nós temos uma nova família, e essa nova família são todas as pessoas, porque Deus é Pai e Criador de todos. Essa é a novidade grande que Jesus Cristo nos trouxe. O povo de Israel no Antigo Testamento, e aí o messianismo do Antigo Testamento, é só pensar no seu povo. O resto não são nosso povo. Jesus vai dizer, mas para aí, quem foi que criou todos os povos do mundo? Quem é o Criador? Profissão de fé que agora nós vamos fazer no nosso creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. E o salmista acrescenta, e de tudo que neles contém, ou de tudo que neles existe. Por isso Jesus vai dizer que ser Messias vai ter um custo. Porque se você vê coisa errada que prejudica o irmão, se você é Messias mesmo, você vai ajudar, você vai defender, você vai tirar do mal. Isso te custa dinheiro, te custa sacrifício. Pedro não aceitou isso, porque na cabeça de Pedro, ser Messias é sentar no trono e dar ordens para cá e para lá, mandar. Assunto que vai tratar daqui a pouco na leitura nos próximos domingos. Agora, por isso que Pedro tira Jesus do lado, o que ele faz? Nada disso vai ter a acontecer. E Jesus vai dizer, para servir os outros,
tem um custo. E é por isso que ele vai dizer para Jesus: você não pensa como Deus, você pensa com a sua cabeça, pelos seus interesses. Por isso que ele reprime Jesus. E Jesus, a esse repressor, que quer tirar Jesus do seu caminho de ser Messias, ele disse: você está sendo como Satanás. Satanás é que atrapalha a vida. Satanás é que quer nos enganar. Satanás é que quer que as coisas caem tudo no céu e resolve tudo. Deus resolve tudo. Não. Deus deu para nosso braço a inteligência, a capacidade para a gente organizar a vida nossa e viver a fraternidade. Isso cabe a nós. Isso cabe a nós. E aí, então, Jesus disse: entra atrás de mim para aprender, para ser discípulo. Aprendei de mim, que sou humilde de coração, disse Jesus no outro texto. E aí, Jesus então vai dizer a última frase que aparece no Santo Evangelho: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quer dizer, quem só pensa em si, egoísta, só pensa em si, aonde vai levar isso? Esse egoísmo vai se fechar, vai perder a vida, como muitos estão pensando. Pessoa egoísta pensa que só pensa no dinheiro, que não quer saber dos outros, que não se interessa, não vê mais sentido na vida, entra em depressão. E aí, qual é o sentido? Vai perder. Agora, aqueles que prestam serviço, aqueles que querem ajudar, aqueles que querem participar do messianismo de Jesus, ajudando uns aos outros para criar a fraternidade e a paz, é lógico que vai custar um sacrifício, mas você vê o resultado da criança crescer, você vê o resultado: olha, suei muito, mas graças a Deus está aí, está bem ocupado, estudou bastante, ele é um exemplo, ou ela é um exemplo para os outros, eu me sinto grande prazer, mas me custou muito, mas ganhou a vida. Isso que se ganha a vida ao servirmos uns aos outros. A nossa leitura, a segunda leitura, é interessante da carta de Santiago, eu termino com ela, que é o caso concreto. Porque tem muita gente que diz que tem fé, que louva, que canta e diz que tem fé, mas vendo o irmão necessitado, passa no outro lado. Como diz aqui, vem alguém com fome, não tem roupa e diz: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, mas não ajuda, está com um problema, deixa-se virar, não ajuda, que fé que você tem? E aí Santiago vai sair com aquela frase fundamental, que vocês vão lembrar dessa frase: a fé sem obras, ela está completamente morta. Vamos repetir: a fé sem obras, ela está completamente morta. A fé verdadeira é quando nós ajudamos uns aos outros. Eu vou lembrar de vocês um texto que nós já vimos na missa, quando Jesus estava numa casa e tinha um paralítico que queria se aproximar de Jesus e não tinha como. Primeiro, quem vai carregá-lo? Depois, a casa está lotada. Tinha 4 homens. Pegaram uma maca, um de cada lado, subiram em cima, destelharam a telha e colocaram Jesus com corda, assim, bem na frente de Jesus. Sabe o que o evangelista fala? Essa frase: Jesus, vendo a fé deles. Bom, como ver a fé? Pois é, o gesto concreto, a obra concreta de levar essa pessoa, de enfrentar as dificuldades, de descobrir o meio como fazer esse paralítico chegar na presença de Jesus, esse trabalho todo dessas 4 pessoas, interesse em querer ajudar esse homem, essa é a fé, essa é a sua obra. E Jesus vai dizer: Jesus, vendo a fé deles, portanto a fé não é ideia, a fé não é apenas oração, a fé não é apenas pensar em Deus, a fé é amar-nos uns aos outros. Essa é a lição grande que depois São João vai explicar na última ceia, na Eucaristia, quando lava os pés dos discípulos.
Amai-vos uns aos outros, como eu, e quem ama é que tem a verdadeira fé. E como disse aqui na leitura, tu tens a fé e eu tenho a prática. Ele diz, eu tenho a fé, você tem a prática. Pois é, tu mostra-me a tua fé sem as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Aquilo que eu faço é que diz se eu tenho verdadeira fé ou não. Não é aquilo que eu falo. Mas o gesto de amor e fraternidade na família, com os outros, para criar paz e fraternidade, é que vai mostrar a minha verdadeira fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.